Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio. Seja bem-vindo ao nosso programa Entendes o que Lês? Nós hoje vamos fazer a introdução ao livro de Gênesis e nos próximos programas nós estaremos estudando um pouquinho capítulo 1, 2, cada programa nós tentaremos abordar um único capítulo, uma abordagem bem profunda para a gente entender bem todo o contexto, história, geografia, enfim. Vai ser uma jornada muito legal e eu espero que você esteja conosco aí nessa jornada, nessa emocionante vitória, essa emocionante viagem. Hoje na introdução ao livro de Gênesis, eu quero conversar aqui com você sobre quem escreveu o livro, né? Todos os livros do Antigo Testamento raramente incluem uma assinatura assim implícita dentro do livro, mas nós temos fontes externas que nos ajudam a descobrir a autoria desses livros. Então nós temos aqui os 5 primeiros livros do chamado de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos estar abordando um de cada vez. Hoje nós vamos estar falando especificamente do livro de Gênesis, né, que são todos atribuídos a Moisés. A tradição judaica e outros autores bíblicos também nomeiam Moisés, aquele mesmo profeta e libertador de Israel, como autor de todos os 5 livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Sua educação, que foi lá nas cortes do Egito, né, como Atos 7:22 também nos afirma essa verdade, e a sua íntima comunhão com Deus, Yahvé, que apoiam toda essa premissa. O próprio Jesus, ele confirmou a autoria de Moisés em João, no capítulo 5, versículo 45 ao 47. Nós vemos, assim como os escribas e os fariseus do tempo de Jesus também, em Mateus, no capítulo 19, também nos trazem essa afirmação no verso 7 e no verso 22 ao 24 do capítulo 19 do livro de Mateus. O primeiro livro da Bíblia ele é intitulado Gênesis na Septuaginta, a tradição grega das escrituras judaicas. A palavra ela significa início, origem, ou também pode se atribuir o significado de geração. E isto é um tema fundamental que vai permear todo o livro de Gênesis. Moisés ele escreve Gênesis direcionado ao povo de Israel, que ele tirou da escravidão do Egito de volta à terra dos seus antepassados. Gênesis, ele fornece uma história de todos esses antepassados, as origens, suas jornadas e os seus convênios ou alianças com Deus, né? Todos os eventos contidos em todo o resto do Pentateuco são respostas às promessas de Deus encontradas em Gênesis. Tal história dessa interação de Deus com os ancestrais ali dos israelitas, ela fornece encorajamento e inspiração para aqueles que antes eram escravos e agora buscavam a liberdade e a prosperidade numa terra prometida. Os primeiros 11 capítulos do Gênesis vai pintar um quadro geral de toda a história da raça humana. Após o grande dilúvio, aí o foco se restringe aos tratos de Deus com uma família específica, né? Então, aí o foco universal ele agora se restringe a uma família, a família de Abraão, ali na Mesopotâmia, que Abraão mais tarde vai se chamar Abraão, né? E ali todos esses eventos eles se passam ali perto do rio Eufrates, que é o atual Iraque hoje, e ali próximo ao que é hoje a Síria. E os eventos eles vão se movendo ao sul de Canaã, onde se encontra Israel hoje, né? E também ali bem próximo ao Egito. Gênesis é um livro que vai cobrir um período
maior de todas as escrituras sagradas, de todos os livros. Gênesis é aquele que vai abranger um período maior de anos e de tempo, né? Mais longo do que os outros livros todos combinados. Embora toda essa história antiga ela venha recontar ali nos primeiros 11 capítulos, nós não vemos muita indicação de intervalo de tempo. A história de Abraão ela vai começar por volta de 2091 antes de Cristo, né? Isso falando no nosso calendário gregoriano, Gênesis 12:1. E o livro ele vai terminar com a morte de José no Egito, por volta de 1805 a.C. Essas datas nunca são muito exatas, mas são aproximadas, né? Em Gênesis capítulo 50, versículo 26, nós vamos ver ali o relato da morte de José, ali como finaliza. Então, por que o livro de Gênesis ele teria uma importância grande para a gente, para nós, o seu estudo e a compreensão de todos esses fatos relatados ali? A verdade é que para aqueles leitores originais, os primeiros que tiveram acesso ao livro de Gênesis, ele foi avaliado como um livro de história do seu povo, um relato de como começou aquela nação, de como ela se instituiu como povo, como sociedade, a instituição da monarquia ali mais na frente nos outros livros históricos. Então, como Deus criou o mundo, como ele trata a humanidade, até ele iniciar um relacionamento bem próximo a Abraão, Isaac, Jacó, onde as promessas vão ser estendidas e depois vão ser direcionadas ali, dar continuidade aos filhos de Abraão, né? Então essa história ela forneceu conforto e esperança para aqueles que eram hebreus oprimidos, enquanto eles esperavam para retornar à terra prometida ali, né? Para os leitores posteriores, como eu e você, Gênesis ele vai oferecer um histórico completo para todo o resto da Bíblia. Aqui a gente aprende história, geografia antigas, e nós seremos apresentados a pessoas e eventos bastante significativos que mais para frente nos outros livros da Bíblia nós vamos ver eles muitas vezes sendo mencionados novamente, e a leitura desse livro de Gênesis nos proporciona um entendimento muito melhor quando nós encontramos esses personagens em outros livros da Bíblia. Deus também revela muitas facetas da sua natureza. Nós vemos aqui a revelação de como Deus é, de como ele lida, como ele trata com o ser humano. Nós aprendemos sobre a origem do pecado ali, o pecado original, né? Seu efeito destrutivo em toda a humanidade, e o plano de Deus para expiar o pecado. Já desde Gênesis 3,15 ali nós já vemos esse plano já sendo estabelecido. E qual é a grande ideia? A grande ideia aqui é que a Bíblia ela é dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança, também alguns usam essa expressão para definir isso. O pecado ele quebra essa paz perfeita entre Deus e a humanidade, esse relacionamento, como diz lá em Gênesis 3, e o homem, em vez dele desfrutar da bênção que Deus pretendia, a humanidade agora ela vem carregada com toda essa maldição, né? Mas Deus ele estabelece o seu plano de redenção e bênção por meio de alianças, primeiro com Abraão em Gênesis 12, reafirmada com Isaac em Gênesis 26 e depois com Jacó, a renovação dessa aliança em Gênesis capítulo 28. Essas promessas elas se aplicavam aos israelitas no Egito e a todas as gerações posteriores. Então Gênesis prepara todo aquele cenário para o restante do plano de Deus para redimir o mundo por meio de seu Filho Jesus Cristo. O nome Eloí, né, de Deus, que traz essa personalidade infinita, né, com um nome que também ele é no plural, traz a ideia ali já de trindade, né? É muito usado o nome Eloí, já traz essa ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos em toda aquela criação. Então, como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida cotidiana hoje? Como pode fazer sentido para mim e para você? Em vez de nós se perdermos em todas aquelas genealogias, aquelas histórias de descendências ali, que tem bastante confuso muitas vezes de compreender, nós precisamos olhar todo o quadro geral e ter uma visão geral enquanto nós estamos lendo o livro.
considerando as qualidades do caráter de Deus e imaginando que se você fosse um israelita, recém-libertado da escravidão, e você estivesse lendo isso pela primeira vez, você ficaria maravilhado com o poder de Deus sobre a criação? Ou a sua raiva pelo pecado? Ou a maneira como ele cumpriu as suas promessas a todos? Então a consciência de cada uma dessas características deve inspirar-nos à adoração a esse Deus e também a um temor e uma esperança, né, de que esse é o mesmo Deus que tem cuidado de nós. Então lembre-se sempre que o Senhor é forte, fiel e justo, e o seu desejo de abençoar a sua criação e será totalmente realizado. Tá joia? Eu espero que essa visão geral tenha te ajudado a compreender melhor o livro de Gênesis, e eu te espero no próximo programa para nós podermos começar a entender o livro capítulo por capítulo. Até mais, um abraço, fique com Deus.